Dia de Grêmio, dia de Campeonato Brasileiro e o Grêmio ganhou o seu jogo atrasado 2-1 contra o Goiás com atuação de gala de Jean-Pierre. Renato Gaúcho completou 384 jogos no comando do time e é o maior treinador da história do Grêmio. E o Grêmio, com a vitória, cola nos líderes e entra de vez na briga pelo título. Vamos falar sobre esses assuntos agora, aqui na sua Hora de Grêmio, falando de Grêmio no YouTube. E aí, gente, dia de vitória, dia de Campeonato Brasileiro. Jean-Pierre jogou de terno, Renato completou 384 jogos e o Michael voltou de lesão fazendo gol. O cavalo cansado joga muita bola. Vamos repercutir a vitória do Grêmio em busca do título, em busca dos líderes do Campeonato Brasileiro. Gente, primeiro assunto do vídeo, primeiro assunto da vitória do Tricolor. Não podemos deixar de falar dele. Jean-Pierre, o 10 que o futebol brasileiro há muito tempo não tem. Esse menino com certeza é seleção brasileira e ele vai fazer muito sucesso na Europa, podem ter certeza disso. Gente, Jean-Pierre novamente comandou o time do Grêmio no meio-campo, fez um gol de inteligência, porque o Grêmio pressionava a saída de bola, o Goiás saiu errado, o Tadeu tentou sair com os pés, saiu errado, ele pegou a bola, deu uma chapada, fez o gol. Depois ele pifou o Ferreira, que foi dar um tapa, até deu o tapa certo, e daí o Tadeu muito bem salvou com a perna. E o Jean-Pierre comandou as ações do Grêmio no meio-campo, jogou muita bola. Gente, Jean-Pierre é um meia que não existe mais no futebol mundial. Todo mundo sabe, todos estão falando disso. CCD está fazendo uma live nesse momento falando disso. O Bagé está fazendo uma live nesse momento falando disso. Todos os canais de Grêmio no YouTube, inclusive nós, estamos falando a mesma coisa. Todas as páginas de Instagram, de Twitter, todos os lugares estão falando disso. Jean-Pierre é um meia que o futebol brasileiro e o futebol mundial não tem mais. Jean-Pierre, ele parece lento, mas ele não é lento, ele é inteligente. Ele, quando tu menos espera, ele pifa o atacante, ele pifa o ponta, ele encontra o lateral passando onde ninguém tá vendo. Jean-Pierre é gênio, é craque. E ele sim vai ser o 10 da seleção brasileira logo. Logo ele será o 10 da seleção brasileira e a gente vai ver ele sim dando frutos na seleção brasileira. E infelizmente para o Grêmio, ele com certeza vai estar na Europa logo, não vai demorar. Com certeza ele vai ser o 10 de um futebol, de um time gigante da Europa e vai brilhar muito na Europa porque ele é muito diferenciado. Ele é muito acima da média. Esse moleque ele já deveria estar sendo titular do Grêmio há muito tempo, se não fosse a lesão que teve, se não fosse o Renato insistindo que ele não dava certo, que ele estava mal. O Grêmio quase negociou ele. Ia ser trágico porque o Grêmio ia perder um menino que é muito fora de série. Ainda bem que o Romildo interferiu e o Grêmio segurou ele. E agora o Renato finalmente botou na cabeça que ele tem que ser o titular, e a partir do momento que o Jean-Pierre entrou no time, o Grêmio não jogou mal mais, o Grêmio não perdeu mais. Tá aí, a diferença é Jean-Pierre, o 10 que o futebol brasileiro não tem, o futebol mundial não tem mais. Jean-Pierre, mais uma vez, nota 10 para Jean-Pierre, ele comandou o jogo, foi Jean-Pierre e mais 10 hoje. Vamos falar de Maicon agora. Maicon voltando de lesão, fez o gol que ele precisava. Teve que esperar, o VAR ainda teve que confirmar o gol.
mas o Maicon jogou bem. O tempo que ele esteve com força física, com gás para jogar, ele foi muito bem. E o Grêmio sim, o Grêmio ainda precisa de Maicon, mesmo tendo o Darlan encaixado com o Matheus Henrique. O Maicon é muito acima da média e ele faz muita diferença. Eu tendo a dizer que o Grêmio com Maicon, Matheus Henrique, Darlan e Jean-Pierre tem o melhor meio-campo do futebol brasileiro hoje. E olha, vou mais além, o melhor meio-campo da América do Sul é esse. O Grêmio briga por Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro e o Grêmio está crescendo na hora certa. Vamos falar dele, Luiz Fernando. Luiz Fernando para muitos não, para todos. Lá no Paraguai ele fez uma má partida, perdendo lances cruciais, perdeu gols que não podia perder. Hoje ele foi bem. Hoje ele não chegou a perder gol claro, mas ele criou muitas oportunidades, fez tabelas fantásticas, cavou uma falta muito boa, a falta até não deu em nada, mas ele cavou uma falta muito boa. Por centímetros não foi pênalti aquela falta que ele sofreu na entrada da área. Ele teve um outro lance também que ele partiu para cima, bateu, o Tadeu fez uma grande defesa. Eu gostei do Luiz Fernando, uma partida ok. Ele é bom jogador, ele não é acima da média, mas ele é bom jogador. Ele é um jogador para elenco, ele tá mostrando boas qualidades, ele é um bom jogador para compor elenco, e já que o Alisson tá machucado, ele tá dando conta do recado. Gostei dele. Vamos falar de Ferreira. Ferreira, ele é da mesma linha de Everton, PP, Pedro Rocha, ele é da mesma linha. O que falta pro Ferreira? Jogar pro grupo. Ele é muito habilidoso, ele parte para cima, ele tem as mesmas características do Everton, do PP, do Pedro Rocha. Ele parte para cima, ele é agressivo, mas ele tem uma conclusão abaixo dos demais e ele é muito fominha em certos lances, muito individualista em certos lances. Ele precisa mudar isso, mas o Ferreira ele tem muito potencial. Eu tendo a dizer que ele vai crescer muito, mas ele precisa jogar mais pro grupo. Ele perdeu muitos gols hoje. A principal chance dele, ele até concluiu certo, o Tadeu salvou, mas ele se precipita em alguns lances. Mas eu acredito muito no Ferreira, eu acho que ele vai ser um bom jogador no futuro também. Ele tem todas as credenciais para ser um grande jogador no futuro. Ele precisa só criar um pouco mais de massa, né? Ele não tem a explosão, ele tem a explosão do arranque, ele chega na frente do marcador, só que daí para definir ele chega cansado, já chega com a perna cansada, mas ele tem muito potencial. Diogo Barbosa é indiscutível, né? Não dá mais. Bruno Cortez não tem como ser titular do Grêmio. Diogo Barbosa é muito acima da média. E Guilherme Guedes. Guilherme Guedes jogou pela transição hoje e jogou muita bola. No meu ver, titular é Diogo Barbosa e o reserva imediato tem que ser Guilherme Guedes. Vamos torcer para que a direção e o Renato vejam isso. E o Bruno Cortez foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, bicampeão gaúcho, campeão da Recopa. Muito legalzinho, mas chegou, né? Chega, vamos dar um descanso para ele. Jogador de grupo, beleza. Quando machucar o Guilherme Guedes, quando machucar o Diogo Barbosa, tranquilo. Mas titular é Diogo Barbosa e o reserva imediato tem que ser o Guilherme Guedes, porque está jogando muita bola na transição. Voltou de lesão há pouco tempo e já voltou voando. Quem viu o jogo da transição hoje sabe do que eu estou falando. Guilherme Guedes jogou muita bola enquanto esteve em campo e ele tem que ser o reserva do Diogo Barbosa. Na lateral direita, Vitor Ferraz, muito bem. Gostei do Vitor Ferraz, ativo, chegando na frente. Ele fez uma jogadaça no segundo tempo antes de sair por Orejuela. Gostei do Vitor Ferraz, ele deve ser o titular também na quinta-feira contra o Guarani no jogo da volta. A zaga, o Jeromel a gente não precisa falar nada. E o Tonhão, o Rodrigues foi muito bem no primeiro tempo.
No segundo tempo, o gol do Goiás até sai numa falha dele, mas ele não comprometeu, ele só teve esse erro. Ele tem um futuro muito promissor também com a camisa do Grêmio. A zaga ok. O Vanderlei, mais uma vez, no primeiro tempo, fez uma grande defesa. No gol do Goiás ele não tinha o que fazer. Vanderlei está crescendo na hora certa. Ok também. Uma nota 7 para o Vanderlei hoje. Fez uma partida ok do Vanderlei, não comprometeu e também não teve grandes sustos também. Diego Souza teve um peixinho num cruzamento que o Tadeu salvou. Um peixinho lindo do Diego Souza, o Tadeu salvou, depois ele deu um lençol. Aquela hora ia ser um golaço. Até o narrador da Sport TV falou, ia ser um golaço do Diego Souza. Ele deu um lençol no zagueiro, mas daí não conseguiu concluir. Depois no segundo tempo ele cansou, deu lugar ao Diego Churin. Esse sim. Não gostei do Diego Churin hoje. No meu ver, ele perdeu 3 gols, assim, não claros, mas boas chances de concluir a gol. Hoje o Diego Churin não foi bem, não gostei dele. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Mas eu não gostei do Churin hoje, ele entrou... Não gostei do Diego Churin hoje. O Everton entrou no lugar do Luiz Fernando. Não fez nem muito nem menos. Uma nota 5 para o Everton enquanto esteve em campo. O Maicon também deu lugar ao Lucas Silva. Não comprometeu, também não fez muita coisa. O Orejuela, já falamos, entrou no lugar do Vitor Ferraz, também não teve muitas oportunidades também, nem no ataque nem na defesa. Um Grêmio ok, um Grêmio que jogou bem, um Grêmio que foi Jean-Pierre mais 10, grande partida do camisa 10 do Grêmio novamente. Maicon voltando de lesão, um gol importante e o Grêmio ganhou e colou nos líderes. Era o que nós precisávamos, era o que o Grêmio pretendia e conseguiu. Renato completou 384 jogos com a camisa do Grêmio. É o maior treinador da história do Grêmio. E esse foi o dia de Grêmio, a vitória do Grêmio, o fato histórico do Renato. Maicon voltando, Jean-Pierre comandando o meio-campo mais uma vez. Gente, eu já vinha pedido em alguns vídeos que eu queria comemorar os 300 inscritos e a vitória do Grêmio, se possível, hoje. E conseguimos. Chegamos. O canal bateu os 300 inscritos e o Grêmio venceu. Quero deixar o meu agradecimento a todos que estão inscritos. E se você está vendo esse vídeo e você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo, chame os amigos para cá. Vamos continuar fazendo o canal crescer, vamos continuar falando de Grêmio. Essa foi a sua hora de Grêmio, falando na vitória do Grêmio em dia de Grêmio. Campeonato Brasileiro, 37 pontos e o Grêmio chegou. Agora vamos esperar o jogo da volta da Libertadores. E depois no final de semana temos mais um jogo de Campeonato Brasileiro. Vamos pra cima, vamos brigar pelo título. Essa foi a sua hora de Grêmio, falando da vitória de Grêmio aqui no YouTube. Valeu, gente! Fui!